Então vamos para a página 136. A gente vai resolver agora uma questão fácil de resolver, desde que você realmente conheça, esteja conhecendo profundamente a tabela verdade, mas essa questão ela tem um nível de complexidade, por incrível que pareça, mas professor, se o senhor acha a questão fácil de resolver, por que o senhor diz que ela tem um alto nível de complexidade? Olha, fácil de resolver, quer dizer, não se pode confundir uma questão difícil com uma questão complexa, entendeu? Eu vejo a diferença. Então essa não é uma questão difícil, mas ela é uma questão complexa, ou seja, ou se está apto, ou se conhece realmente tabela verdade para resolvê-la, ou não vai conseguir resolver, vai tropeçar, vai perder muito tempo. Por isso eu disse para vocês, quando estava resolvendo a anterior, que essas duas questões tratam-se de questões realmente de um nível muito elevado e que vocês precisam refazê-las, refaçam essas questões diversas vezes, né? E como o colega está gravando, vocês terão, como eu já disse, vocês terão a possibilidade de rever isso aqui, de rever essa explicação. Assistam várias vezes, tá? Para que vocês fixem aí o estratagema que vamos utilizar aqui com o nosso método, com o método descrito no livro, para resolver esta questão. E como eu disse a vocês, todas as nossas questões, elas terão sempre esse poder. Ou seja, elas terão o poder de preparar você para resolver dezenas ou centenas de outras questões. Então, essas questões a gente escolheu realmente a dedo, né? Escolhemos a dedo, como se diz aqui na Bahia, ou seja, para poder justamente preparar você, candidato, para poder acertar N outras. Então, o estratagema lógico que a gente vai utilizar aqui nessa questão, ele pode ser empregado em muitas outras questões também de nível complexo, né? Nós temos aí, também da ESAF, uma prova da ANEEL. Pedro toca piano se e somente se Vitor toca violino. Ponto segmento. Ora, Vitor toca violino ou Pedro toca piano? Qual é a complexidade dessa questão? Primeiro, que a pista não é muito clara. E a pista que é dada não se trata de uma proposição simples. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou copiar aqui para vocês as duas. E ainda tem essa complexidade, ele tem razão, porque tratam-se de apenas duas proposições compostas. São só duas para você analisar. Eu vou colocar aqui, apesar de vocês já terem aí no livro, é melhor que a gente coloque aqui até para traçar setinhas, fazer círculo, etc., para trabalhar com a questão de forma, né? Pedro toca piano se e somente se Vitor toca violino. Esta é a primeira proposição composta. Pedro toca piano se e somente se. É pequeno, né? Eu tento colocar tudo aqui, porque é bom, para analisar as proposições simples, é bom que você tente colocar a proposição composta todinha, bem completa, numa única linha, né? Pedro toca piano se e somente se, eu vou abreviar Vitor aqui, Vitor, é um Vzinho, toca violino. Minha letra, além de ser feia, ela é grande demais, né? Então, Pedro toca piano se e somente se Vitor toca... Pedro toca piano se e somente se Vitor toca violino. Essa é a primeira. A segunda proposição composta. Ora, Vitor toca violino. Vitor toca violino. Ou Pedro toca piano. Ou Pedro toca piano. Ora, Vitor toca violino ou Pedro toca piano. Pessoal, prestem bastante atenção na solução desta questão. Observe.
que nós temos aqui? O autor da questão nos deu duas proposições compostas e ele não deu uma pista explícita, não deu. Ah, mas professor, o senhor nos disse que é preciso considerar como pista aquelas proposições que trazem a palavrinha ora. Realmente, quando o autor de questões de lógica argumentativa começa uma proposição simples ou composta, tanto faz, com a palavrinha ora, ele está, na verdade, mostrando para você que ali está o caminho da solução. E quando se tratar de uma proposição simples, você já sabe que deve levar aquilo ali, aquela afirmação categoricamente como sendo verdadeira. E numa proposição composta, você deve também encarar o todo que é introduzido pela palavrinha ora como verdadeiro, mas com ressalvas, né? Com ressalvas. Mas nesta questão aqui, a gente vai ver que pelo nosso método de solução, pelo método descrito no livro, pelo método que a gente vem trabalhando desde o início, mas professor, por que o senhor sempre repete isso? É porque existem N outras formas de vocês resolverem essas questões de lógica, né? A lógica e a matemática, ela dá esse poder, né? Ela é um tanto assim, são soluções um tanto maquiavélicas, né? Os fins justificam os meios, não importa o meio que você levou para chegar lá, o importante é que você chegue. A gente viu aqui, durante esses nossos encontros, que alguns colegas de vocês realmente conseguiam resolver as questões partindo de outro prisma, de outro parâmetro. O grande problema é que não eram soluções que podiam ser aplicadas à maioria das questões de lógica argumentativa. Então, o que a gente propõe, o que o meu método propõe, é uma forma de você resolver a maioria das questões de lógica argumentativa e de resolvê-las com uma velocidade. Você vai resolver com velocidade. Eu esmiuço aqui, tal, a gente é repetitivo, é redundante aqui, para que você, quando pegar a sua prova, você consiga resolver esse tipo de questão em 2, 3 minutos, né? Vocês verificaram que a questão anterior, por exemplo, podia ser resolvida muito rapidamente. Esta aqui também, você vai treinar, você vai aprender tão bem a lógica argumentativa, que esse tipo de questão poderá ser resolvido por você simplesmente em menos de 1 minuto. É sério, vou mostrar para vocês. Claro, a gente vai aqui na câmera lenta para que todos compreendam, né? Mas observe, nós vamos ser fiel ao método e vamos começar de baixo para cima com a nossa solução. Então a gente pega a segunda proposição composta. Então o que nós fizemos? Começamos de baixo para cima, é a primeira regra do nosso método. Qual é a segunda regra? Nós vamos considerar o todo como sendo verdadeiro. E nesse caso a gente já verifica pela palavrinha ora que a tendência realmente vai ser essa, que o autor, que é isso aí, o autor da questão, que nós consideremos verdadeira toda essa proposição composta. Então nós vamos considerar o todo como verdadeiro, né? O todo como verdadeiro. E aí nós temos um probleminha, né? Que eu já mostrei aqui outras vezes. Como se trata de uma disjunção, melhor seria se pudéssemos considerá-la falsa. Porque se nós pudéssemos entender esta proposição composta como falsa, essa disjunção como falsa, a gente poderia afirmar que ambas as suas proposições eram falsas. Porque a gente sabe que a proposição, que a disjunção, ela somente será falsa quando ambas as suas proposições simples forem ao mesmo tempo falsas. Já aprendemos isso. Mas em todas as demais situações, e aqui nós vimos 3 situações, em todas as demais, ela será verdadeira. Ou seja, a proposição composta em disjunção, ela somente é falsa se ambas forem falsas. Quando a gente considera a disjunção, claro, a disjunção simples, a gente não precisa dizer que é simples. Quando fala de disjunção, você já deve entender que é simples. Se não for simples, o enunciado da questão vai dizer que ela é exclusiva. Então, o que acontece? Quando eu considero uma disjunção, né? uma proposição composta por disjunção, quando eu considero ela como verdadeira, eu terei 3 situações. Vamos colocar aqui, nós temos a tabela verdade, temos P em disjunção
com que? Observe, a gente sabe que ela somente será falsa se ambas forem falsas. Nas demais situações, e são 3 situações, ela será verdadeira. Por exemplo, ambas verdadeiras, primeira verdadeira, segunda falsa, primeira falsa e segunda verdadeira. Mas, professor, e agora o que a gente faz, né? Temos que considerar verdadeira. Mas quando a gente considera verdadeira, nós temos 3 situações. Estão vendo aqui? Pela tabela verdade, temos 3 situações. Mas acontece, pessoal, que este conhecimento vai nos ajudar. Basta que vocês entendam que, em sendo esta proposição composta uma disjunção, ao considerá-la verdadeira, nós teremos essas 3 situações. Mas há uma situação que nós não teremos. Ora, se se trata de uma disjunção em que nós devemos considerar o todo como verdadeiro, há uma situação que não poderá acontecer aqui. Qual é? Muito bem, exatamente. Ambas jamais poderão ser falsas. Ou seja, isto aqui não poderá acontecer. Ou seja, jamais teremos ambas falsas. Então, o que eu deduzo? Eu não tenho como dizer se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, e eu não tenho como dizer também se ambas são verdadeiras, mas de uma coisa eu sei. Eu sei que ambas não poderão ser ao mesmo tempo que falsas. Ok, então, esta é uma verdade que a gente descobre pela simples análise desta proposição composta. A gente percebe que ambas as proposições, ambas as proposições simples, né? Quais são elas? Vitor toca violino, eu vou chamar de P. Pedro toca piano, eu vou chamar de Q. Então, ambas não poderão ser falsas ao mesmo tempo. Pessoal, olha que interessante. Só este conhecimento, só o fato de você concluir que ambas as proposições simples não poderão ser ao mesmo tempo falsas, já te ajudará a solucionar a outra de cima. Mas por que, professor? Porque esta questão, a grande pista, na verdade, que ela nos dá aí, é a seguinte. Vocês já observaram que em ambas as proposições compostas, tanto a número 1 como a número 2, nós temos as mesmas proposições simples? Vocês já perceberam que as mesmas proposições simples utilizadas na segunda proposição composta, Vitor toca violino, Pedro toca piano, são as da primeira? Estão percebendo? Ok. Aqui na primeira proposição composta nós temos Pedro toca piano, se somente Vitor toca violino. Então nós temos as mesmas proposições compostas aqui, P, embora em ordem diferente. Pedro toca piano, vou chamar de P, nós temos ela aqui na segunda, tá vendo? E Vitor toca violino, eu vou chamar de Q, nós temos ela aqui na segunda. Então, pessoal, esta questão ela é muito valiosa, justamente porque ela nos traz, ela dá a vocês, ou melhor, ela dá para mim a oportunidade de mostrar para vocês esse estratagema lógico que é muito interessante. Qual é ele? Você faz a análise de uma proposição composta e aplica esta análise a outra proposição composta que possui as mesmas proposições simples. Ora, se eu deduzo a partir da minha segunda proposição composta, se eu deduzo que ambas essas proposições simples não poderão ser ao mesmo tempo falsas, não é isso? Se eu deduzo que ambas não poderão ser ao mesmo tempo falsas, e na primeira proposição composta aqui, Pedro toca piano, se somente se Vitor toca violino, nós temos as mesmas proposições simples. O que eu vou fazer então? Eu vou utilizar esta conclusão.
Eu vou utilizar esta dedução, eu vou utilizar esta verdade descoberta aqui, lá na primeira proposição composta. Vamos fazer isso? Muito bem, então repetindo. Nós descobrimos aqui, pela análise da segunda proposição composta, que ambas não podem ser falsas ao mesmo tempo. Ou seja, P e Q não podem ser falsas ao mesmo tempo. Ok, a gente para por aí, já que a gente não tem como definir ainda se uma é verdadeira ou outra é falsa. Teríamos 3 situações, né? Então a gente para por aí e passa agora a analisar a primeira proposição composta. Ou seja, a gente passa a analisar que tipo de proposição composta eu tenho aqui? Muito bem, nós temos aqui uma é uma disjunção, bicondicional. Epa, estou viajando, deve ser a fome, né? Neste horário já. Nós temos aqui uma bicondicional. Olha, pessoal, que coisa. A gente acabou de analisar uma disjunção. Olha o ou aqui. Agora a gente parte para a análise de uma bicondicional. Então nós vamos mais uma vez considerar o todo como sendo verdadeiro. Esta bicondicional, vamos considerar o todo como sendo verdadeiro. E não foi de propósito, né? Ou melhor, foi de propósito que eu trouxe, que eu coloquei inclusive aí no livro, esta questão logo depois da questão anterior, justamente para que você possa utilizar os conhecimentos de bicondicional nessa questão aqui. Gente, o que nós aprendemos sobre bicondicional? Nós aprendemos que toda bicondicional, ela somente será verdadeira quando ambas as suas proposições simples tiverem sinais iguais, ou quando ambas forem falsas ao mesmo tempo, ou quando ambas forem verdadeiras ao mesmo tempo. Pessoal, mas nós temos que tornar esse todo verdadeiro, não é isso? Temos que tornar o todo verdadeiro. Bom, se esse todo é uma bicondicional e a gente tem que torná-lo verdadeiro, a gente sabe que essas duas proposições simples ou serão ambas falsas, ou serão ambas verdadeiras ao mesmo tempo. Já entendeu, né? Pois é, a gente sabe que aqui só poderemos ter 2 situações nesta primeira. Ou ambas são falsas ao mesmo tempo, ou ambas são verdadeiras ao mesmo tempo. Porque o todo deve ser tomado como verdadeiro, não é isso? E a gente já sabe, pela análise da proposição composta de baixo, a gente já sabe pela análise dessa proposição composta, a gente já concluiu que ambas não poderão ser falsas ao mesmo tempo. Não é isso? Ambas não poderão ser falsas ao mesmo tempo. Então qual é a resposta? Ambas são verdadeiras. Ou seja, Pedro toca piano é verdadeiro e Vitor toca violino. Também será verdadeiro. Ou seja, Pedro toca piano é verdadeiro e Vitor toca violino também é verdadeiro. Porque o todo é uma bicondicional. E eu devo considerá-la verdadeira. E a bicondicional só pode ser considerada verdadeira quando ambas as proposições simples tiverem o mesmo sinal. E a gente viu que este mesmo sinal não poderá ser falso pela análise aqui da segunda. Então, esta é uma questão realmente onde o candidato deve abstrair. Você deve abstrair aqui. Primeiro porque a pista não é explícita, segundo porque você vai trabalhar com os dois tipos de conectivos mais utilizados e mais complexos, que são a bicondicional e a disjunção. Mas professor, você nos disse que a condicional é mais usada. Sim, a condicional é a mais cobrada. Mas a bicondicional e a disjunção, quando ambas vêm juntas numa mesma questão, muita gente samba. Então, ela é uma questão muito boa, eu quero que vocês refaçam essa questão. Vamos ver aí, né? A resposta. Então nós temos aqui que Pedro toca piano é verdadeiro e Vitor toca piano também é verdadeiro. Então, nós temos aí letra E, Pedro toca piano e Vitor toca piano. Letra E, Pedro toca piano
e Vitor toca piano, tá? Eu iria dizer para vocês por que não letra A, por que não a B, por que não a C, por que não a D, mas vocês estão com o livro em mãos, então é só consultar aí os comentários, tá? Para vocês entenderem, porque nesse tipo de questão já fica muito interessante que vocês vejam o comentário para vocês perceberem por que não as outras letras. Vocês estão vendo aí que as outras alternativas também são bem próximas, não é? Ok, então, cansados? No nosso próximo encontro, nós vamos resolver mais uma bateria de pelo menos uma dúzia de questões ainda de tabela verdade, né? Vocês precisam estar com tabela verdade na ponta da língua. Então, após resolver essa bateria aí de pelo menos uma dúzia de questões de tabela verdade, aí nós vamos passar para o estudo de equivalência de proposições. E aí a gente dá mais uma parada e estuda mais uma bateria aí de pelo menos uma dezena de questões para depois passar para a tautologia. Não é isso? Então, um exercíciozinho para casa. Eu gostaria que vocês, na questão anterior, vocês invertessem os comandos do rei para o lógico da corte. E nesta questão eu gostaria que vocês trocassem os conectivos e refizessem a questão, ok? Aí no próximo encontro a gente explica isso aí, tá bom?